Versículo 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, no mais profundo dos mares, irmãos. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Olha a experiência de quase morte. Ó Senhor meu Deus. Verso 7. Quando a minha vida já se apagava. Gente, esse homem deve ter engolido muita água. Ele deve ter, quando ele estava desfalecendo, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos entender o que aconteceu aqui. Do momento em que Jonas é arremessado ao mar, e está uma tempestade muito grande, quando ele é arremessado, ele vai afundando. No que ele afunda, que ele pensa que ele vai morrer, que agora o Senhor expulsou ele da presença dele, o Senhor envia um grande peixe. Quando Deus envia um grande peixe, esse peixe engole Jonas, o que aparentemente era para a morte, foi na verdade um escape de Deus, porque esse peixe manteve Jonas vivo. Quando Jonas estava quase desfalecendo, o Senhor providencia um escape, esse grande peixe o engole, ele consegue respirar dentro do peixe, ele consegue, ter ali um meio de sobrevivência, e tem alga nele, tem a experiência de quase morte. Dentro do peixe, irmão, não tem luz, ele tá em trevas, né? Imagina a quantidade de coisa que devia estar dentro desse peixe. Tinha peixe morto, tinha alga, tinha de tudo lá dentro, gente. Então, esse homem tá dentro desse peixe, e a experiência não é rápida, não é 3 minutos nesse miojo, 3 dias dentro do peixe. E aqui ele fala assim, esse peixe, irmão, ele não anda na superfície, esse peixe anda na profundeza. Quando ele diz aqui que ele chegou até o fundamento dos montes, chegou como? Dentro da barriguinha do peixe, dentro do peixinho, né? Peixinho engoliu, manteve ele vivo. Quando ele volta assim, você vê que ele tá lúcido, ele não tá desmaiado dentro do peixe. Ele tá lúcido. Ele passa 3 dias dentro do peixe. E dentro do peixe, ele ora a Deus. Ele faz uma oração e dentro do peixe ele faz um voto. A gente compreende que ele faz um voto porque ele diz assim, olha, no verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu... Paulo está falando assim, olha, com um cântico de gratidão, eu oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, olha o voto aqui, cumprirei totalmente. Então, ele tem uma experiência de quase morte. Ele compreende que ele foi um alvo da misericórdia de Deus, um favor que ele não merecia. Deus foi misericordioso e não tratou ele como ele merecia, porque ele entendia que ele merecia a morte, mas Deus deu um escape através daquele grande peixe. E aqui ele diz assim, eu vou entoar um cântico de gratidão, porque eu sei o grande livramento que Deus me deu. Eu vou oferecer sacrifício ao Senhor, eu vou cumprir o que eu prometi. Então você vê que esse tempo dentro do peixe, irmão, o culto dentro do peixe foi longo. Minhas meninas, o culto dentro do peixe não foi rápido, não. Deu muito tempo para Jonas pensar, raciocinar, pensar de novo, arrepender, fazer voto, dizer ao Senhor, eu vou oferecer um cântico de gratidão, eu vou oferecer sacrifício de gratidão ao Senhor. Deu tempo dele fazer voto, falar, Senhor, eu vou cumprir o voto. E você vê assim, meus irmãos, o passeio dentro do peixe foi transformador, viu? Aqui eu compreendo, irmãos, que tem experiências que a gente passa na vida, que você vê assim que o Senhor dá um escape, e o escape não é algo tão atípico. O escape mais parece prova mesmo, sabe?
Porque esse peixe, irmão, eu imagino o Jonas pensando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser eu aqui dentro desse peixe? Mas a palavra de Deus diz que ele clama e Deus ouve. E ele sabe que Deus está ouvindo ele. Ele sabe que Deus está ouvindo o clamor o clamor dele dentro do ventre daquele grande peixe. E aqui ele faz promessas ao Senhor. Aqui ele está dizendo que, Senhor, eu vou prometer, eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo. Eu vou entoar cânticos de gratidão. E você vê assim que quando o processo dentro do peixe é encerrado, passou 3 dias. Aí é o verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. Gente, o peixe obedece. O grande peixe obedece a Deus, sim. Bem como o mar, bem como o céu, bem como as aves. Tudo está no domínio do Criador, do arquiteto do universo. Então o peixe, seguindo a ordem de Deus, vomita Jonas inteirinho, sem perder parte nenhuma do corpo. Vomita Jonas aonde? Lá em Nínive? Queridas. Vomita ele em terra firme. Possivelmente na região litorânea lá, sabe? Que tinha, assim, muito distante de Nínive, porque o percurso para Nínive ele teria que fazer. Não tem mar em Nínive não, gente. É interessante que às vezes você pensa que o peixe vomitou Jonas lá no litoral de Nínive. Nínive não tem litoral não, não é banhado pelo mar não, viu? Então, possivelmente, ele foi vomitado ali na região litorânea, até de onde tinha embarcações. E aí, agora ele tem que fazer o trajeto e ir em direção a Nínive. Que aí é o capítulo 3. Olha só o que o capítulo 3 inicia dizendo. O arrependimento de Nínive. Aí, Jonas capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Gente, que experiência. O homem quase morreu. O homem quase antecipou a subida dele. Deus promove um escape sobrenatural. O peixe vomita Jonas no litoral. Quando o peixe vomita Jonas no litoral, o Senhor vem pela segunda vez a Jonas e torna a falar a mesma coisa que falou da primeira. Vá a Nínive e pregue contra ela. Abra a boca e prega a mensagem que eu vou te dar. E aí você para pensar que ele já estava lá nas margens de Nínive. Não, viagem longa. Agora ele vai fazer uma viagenzinha. Possivelmente 300, 400 quilômetros até chegar em Nínive. Dá muito tempo para o camarada pensar. E aqui ele vai fazer uma retrospectiva, porque aqui o Senhor dá a ordem e agora ele vai com o intuito de obedecer a ordem do Senhor. Amém até aqui?